O fisicvestibular.com.br oferece gratuitamente para você informações, dicas e o que você deve saber para dominar o conteúdo sobre características das associações série e paralelo. Sem elas, você não vai conseguir resolver muitos exercícios de circuito. É muito importante essa aula. E no final, se você gostou ou foi útil, inscreva-se e comente. O fisicvestibular.com.br agradece. Muito bem, vamos começar pelas características da associação série. Associação série. Antes de começar, veja aqui que eu coloquei que é importantíssimo para você. Para se resolver qualquer tipo de circuito, é preciso, meu amigo, é necessário conhecer as principais características das associações série e paralelo. Então, começando pelas características da associação série, você precisa memorizar essas informações que eu estou passando para você, para que você consiga resolver os circuitos, os exercícios sobre circuitos elétricos que envolvem série, paralelo e mista que virão a seguir. É preciso memorizar isso. Então, primeiro, todos os resistores são ligados um em seguida do outro, tá vendo? Então aqui, ó, ponto A, ponto B. Então eu peguei esse primeiro resistor R1, tá aqui ele, tá vendo? Em seguida dele, no final dele, eu coloquei o começo do seguinte, tá vendo? Olha aqui, ó, esse é o R2. E aí, no final do R2, eu coloquei o R3. Aqui tá o R3. E assim por diante. Então, eles estão ligados um em seguida ao outro. Essa associação é série. Aqui estão os resistores, simbolicamente está representado aqui. Aí você faz o seguinte, você acha o resistor equivalente e você já sabe que a resistência equivalente, a resistência do resistor equivalente, o REC, é a soma de todas as resistências parciais, tá? Na associação série, então, para você achar a resistência equivalente, você soma todas as resistências de todos os resistores. Então, REC é o R1 mais o R2 mais o R3. Então, aqui está o REC. Então, aqui estão os resistores em série, um em seguida do outro, simbolicamente um em seguida do outro. E aqui eu tirei os três, e no lugar dos três eu coloquei o resistor equivalente, que é aquele único que substitui todos sem alterar o comportamento do circuito. Ele vai continuar sendo percorrido pela mesma corrente e submetido à mesma tensão total, U. A intensidade da corrente elétrica é a mesma para todos os resistores, então o I é o mesmo para todos. Isso é característica da associação série. E a tensão U nos terminais da associação, essa tensão U é a tensão total, entre A e B nos extremos, tá? Tá aqui, ó. A tensão U nos terminais da associação entre A e B é igual à soma das tensões parciais, ou seja, a soma das tensões em cada resistor. Ou seja, o U é igual a 1 mais o U2 mais o U3. Então veja aqui, ó. Esse é o U total. Se você ligar um voltímetro nos pontos A e B, ele vai marcar U total de tudo, tá? Incluindo o R1, R2 e o R3. Esse U é a diferença de potencial a tensão ou voltagem total. Se você pegar um voltímetro e ligar ele aqui só nos terminais do R1, ele vai marcar o 1, que é a tensão, cuidado, só no R1. Se você ligar um voltímetro aqui nesses dois pontos que pega só o R2, ele vai marcar o 2, que é a tensão, só no R2. E se você ligar um voltímetro aqui no R3, ele vai marcar a tensão só no R3. E se você somar essas três tensões parciais, você vai descobrir a tensão entre os pontos A e B, que é a tensão total. Simbolicamente, o que eu expliquei aqui está aqui, ó. É a mesma coisa, simbolicamente. E veja bem, quando você achou REC, o resistor equivalente, você tirou esses três, somando, claro. Então, entre A e B, você vai continuar tendo esse U aqui, que é a tensão total. E como a corrente é a mesma, o resistor equivalente vai ser percorrido pela mesma corrente I que passa pelos resistores, porque na série os resistores têm a mesma corrente, tá? Então, o REC
vai ser percorrido por I, que é o mesmo para todos, e está submetido à tensão entre os pontos A e B, que é a tensão total, que pega os 3 resistores, tá? E essa tensão que pega os 3 resistores é a tensão total, que é a mesma que está sujeito o resistor equivalente. Então, repetindo, porque é super importante que você memorize isso. Então, na associação séria, todos os resistores são ligados um em seguida do outro. Todos eles são percorridos pela mesma corrente. A corrente I é a mesma para todos. A tensão total nos terminais de todos eles é igual à soma das tensões parciais em cada um. O U total é o 1 mais o 2 mais o 3. Se tiver mais o 4, mais o 5, assim por diante. E a resistência equivalente, o REC, é a soma das resistências parciais. Então, o REC é o R1 mais o R2 mais o R3. Veja uma informação importante. Como a intensidade da corrente I é a mesma em cada resistor, então cada resistor é percorrido pela mesma corrente I, a potência elétrica total dissipada será potência total é P1 mais P2 mais P3, se tiver 4 mais P4, se tiver 5 mais P5, desde que ele esteja em série. E você já sabe que a fórmula da potência é RI quadrado, então a potência total, ela vai ser, a potência no R1, no 1, é o R1 vezes I quadrado, que é o mesmo, mais a potência do 2, que é o R2 vezes I quadrado, que é o mesmo, mais a potência do 3, que é o R3 vezes I quadrado, que é a mesma para todos. A potência total, nesse caso, se eu botar o I quadrado em evidência, ela vai ser R1 mais R2 mais R3, mas veja bem, quem é o R1, R2, quem é o R1 mais o R2 mais o R3? É o REC. Então, a potência total vai ser REC vezes I quadrado. Fórmulas válidas para associação série, você precisa memorizar tudo isso aqui que eu estou te passando, hein? Veja bem, o R1 é o 1 sobre I, primeira lei de Ohm, né? R2 é o 2 sobre I e o R3 é o 3 sobre I. É claro que o REC vai ser o U total sobre o I. Potência no R1, R1 vezes I quadrado, potência no R2, R2 vezes I quadrado, potência no R3, R3 vezes I quadrado, e a potência no resistor equivalente é o REC vezes I quadrado. Características agora da associação paralela. Os resistores são associados pelos seus terminais, ou seja, todos saem do mesmo ponto e todos chegam ao mesmo ponto. Olha aqui, ó. Essa é uma associação paralela, tá? Todos os resistores estão saindo do mesmo ponto A e todos estão chegando ao mesmo ponto B. Tá vendo? O de cima, do meio e de baixo. Cuidado que na associação paralela, você não pode ter 2 resistores em cada ramo, e tem que ser só um, tá vendo? Aqui só tem o R1, aqui só tem o R2 e aqui só tem o R3. Então, essa é uma associação paralela. Todos saem do mesmo ponto, todos chegam ao mesmo ponto. É preciso você memorizar essa informação. A diferença de potencial, a tensão, a voltagem U de toda associação, tudo é entre o A e o B. U, tá vendo? Ó, entre o A e o B aqui, se eu ligar um voltímetro entre A e B, ele vai marcar U. A diferença de potencial, a tensão, a voltagem total. Então, a diferença de potencial, a tensão de toda associação entre A e B, claro, é a mesma para todos os resistores. Ela é a mesma para todos os resistores. E a corrente total I, que é aquela que chega, ela é a soma das correntes parciais, ou seja, o I é o I é o I1 mais o I2 mais o I3. Veja aqui, ó. Tá chegando aqui um I total. Quando ele chega aqui, ele se divide e um sobe, passa pelo R1, tá chegando aqui. O I2 segue em frente, passa pelo R2, está chegando aqui. E o I3 desce, passa pelo R3, está chegando aqui. Como eles têm que ir de A para B, supondo que o potencial em A é maior que o B, então se a corrente tem que ir de A para B, os 3 se juntam aqui e aqui sai o I total. Então, o I total é a soma do I1 mais o I2 mais o I3. Essa informação eu passei aqui, tá? Então, veja bem, se você ligar um voltímetro entre A e B, ele vai marcar U. Vai marcar uma tensão, uma diferença de potencial U. Se você ligar o voltímetro nos terminais só do R3, vai marcar o mesmo U.
Nos terminais só do R2 ele vai marcar o mesmo U, e nos terminais só do R1 ele vai marcar o mesmo U também. Então, veja bem, o I é o I1 mais o I2 mais o I3 na paralelo. O REC entre A e B, o U está aqui, é a mesma tensão que em cada um. O REC é o resistor equivalente, tira esses três, no lugar desses três coloca um único, que vai fazer com que o circuito tenha o mesmo comportamento, tá? Ou seja, seja percorrida pela corrente, cuidado aqui, corrente total I, porque a hora que eu achei o REC desses três, automaticamente eu juntei o I1 mais o I2 mais o I3, que vai dar o I. Então, no resistor equivalente, você vai ter uma tensão total U, que é a mesma para cada um dos resistores, e ele vai ser percorrido, cuidado, hein, pela corrente total I. Fórmulas: U. R1 é U sobre o I1, U é o mesmo. R2 é U sobre I2, U é o mesmo. R3 é U sobre I3, U é o mesmo. Resistor equivalente é U sobre o I total, cuidado. Potência dissipada no R1, R1 vezes I1 quadrado. Potência dissipada no R2, R2 vezes I2 quadrado. Potência dissipada no R3, R3 vezes I3 quadrado. E potência dissipada no REC, é o REC vezes o I que passa por ele, que é o I total, I quadrado. Recordando para você como que você deve calcular a resistência do resistor equivalente, o REC, na associação paralela. São três processos. O primeiro é a fórmula 1 sobre o REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Se você tiver 4 ou 5, mais 1 sobre R4 mais 1 sobre R5. Você joga nessa fórmula e resolve, tá? E essa fórmula me diz o seguinte, que se quando você achar o REC, ele vai ser menor que o valor de qualquer um desses três resistores, ou dos 4, ou dos 5. Essa é a primeira regra, jogando na fórmula, tá? Tira o mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e acha o REC. Segundo, você pode fazer o produto pela soma, tomado sempre 2 a 2, tá? Produto pela soma, tomados 2 a 2. E a terceira regra, que muitas vezes ela é muito usada, é essa daqui, ó. Quando um é o dobro do outro, você pega o maior e divide por 3, sempre um a mais. Quando um é o triplo do outro, você pega o maior e divide por 4. E assim por diante. Quando um é o quádruplo do outro, você pega o maior e divide por 5. E aí, se você tiver dois resistores iguais, divide o valor de um deles por 2. 3 resistores iguais, divide o valor de um deles por 3. 4 iguais, divide o valor de um deles por 4 e assim por diante. Em alguns casos, essa regra prática, quando o número não der exato, ela pode ser substituída por uma das duas acima, de preferência a primeira. O que você deve saber? Informações e dicas. Primeiro, como eu repeti na série, vou repetir de novo na paralela. Não tem jeito de você resolver esse circuito se você não souber as características da série e da paralelo. Então, está aqui as características da paralelo. Por favor, procure memorizar isso. Segunda informação. A associação paralela é a mais utilizada. Informação importante, principalmente para o Enem, tá? É a mais utilizada. Pois se, por exemplo, forem lâmpadas, se uma das lâmpadas do ramo queimar, a corrente elétrica não será interrompida, ela vai passar pela outra lâmpada. E as outras lâmpadas continuarão a funcionar normalmente nos outros ramos. Então, se uma das lâmpadas do ramo queimar, a corrente elétrica não será interrompida e continuará passando pelas outras lâmpadas que estão nos outros ramos, que continuarão normalmente a funcionar com o mesmo brilho. Por quê? Porque isso que eu acabei de explicar com lâmpada é válido para qualquer dispositivo da associação paralela. Se um deles deixar de funcionar, os outros continuarão funcionando normalmente. Olha bem aqui agora, hein? Dissipando a mesma potência. Se dissipa a mesma potência, se for lâmpada, no caso, o brilho das outras lâmpadas será normal. Por quê? Porque o U é o mesmo e o R é o mesmo. E P é U quadrado sobre R.
Então, se uma lâmpada queimar, a outra continua funcionando, brilhando normalmente. Por quê? Porque a potência está relacionada com o brilho, tá? Então, a potência da outra lâmpada que está funcionando continua a mesma, porque P é o quadrado sobre R está ligado na mesma tomada, o mesmo U, e o R é o mesmo. Então, o P será constante. Então, veja bem, por isso que acontece que se uma lâmpada queima, as outras continuam funcionando normalmente, por quê? Cada uma das outras vão dissipar a mesma potência, e a potência está relacionada com o brilho ou com o funcionamento normal do aparelho. Atenção para esse detalhe que pode te ajudar muito a evitar que você faça muitas contas, às vezes não é preciso. As intensidades das correntes nos ramos se repartem de modo que sejam inversamente proporcionais às resistências. Então, os valores dos I são inversamente proporcionais aos valores das resistências. Isto é, no ramo de menor resistência, de menor R, vai passar uma corrente de intensidade máxima. E no ramo de maior resistência, vai passar uma corrente de intensidade mínima. Mas não é de qualquer maneira, de modo que a soma das correntes parciais seja igual à soma da corrente total. A gente já viu. Então, veja bem aqui uma informação. Observem a figura acima, que como uma resistência é o dobro da outra, guarda bem essa informação. Poderia ser o triplo, o quádruplo, essa informação vale do mesmo jeito, tá? Então, como a resistência é o dobro da outra, o mesmo vai acontecer com as correntes, de modo que uma corrente deve ser o dobro da outra. E a soma deve fornecer a corrente total. Lembrando que na menor resistência passa a maior corrente. Então eu peguei um exemplo que um é o dobro, mas poderia ser o triplo e assim por diante, tá? Então eu joguei aqui dois resistores, um de 12 ohms e um de 24 ohms. Pode ver que um é o dobro do outro, tá? E joguei aqui uma corrente de 6 amperes, essa é a corrente total. Então quando ela chega aqui, vai passar 4 amperes no de 12 e 2 amperes no de 24. Por quê? Porque uma corrente vai ser o dobro da outra. Por quê? Porque uma resistência é o dobro da outra. Mas lembre-se, hein? Na menor resistência passa a maior corrente. Então o de 4 passa aqui. E o de 2 passa aqui. E o 4 mais 2 vai dar os 6 amperes. Outra informação importantíssima. Em toda associação paralelo, o valor da resistência do resistor equivalente, guarda bem isso, hein? É sempre menor que a de qualquer resistor da associação. Então, a hora que você calcula o REC, vai dar um resistor equivalente, cujo valor é menor que o valor de qualquer um dos resistores da associação. Pois na resistência equivalente passa a maior corrente. Então, na resistência equivalente, vai passar a maior corrente e, consequentemente, ela vai ter menor resistência, pois o U é constante. Então, o que eu quero dizer? Que numa residência, por exemplo, tá? Quando você tem os resistores, à medida que você está todos associados em paralelo, e normalmente nas casas, em tudo, está tudo associado em paralelo, porque a associação paralelo é aquela em que é mais usada. Por quê? Porque ela é ligada na mesma tomada. O U tem que ser o mesmo para todos. Então, normalmente, tá? Em 99% dos casos, a maioria das associações é em paralelo, na residência, nos prédios, nas casas. Então, o que acontece? O valor da resistência equivalente é sempre menor que a de qualquer resistor da associação. Guarda bem essa informação. Por causa disso, olha o que acontece agora. Numa associação paralelo, à medida que você for acrescentando resistores, então veja bem, você acha o REC é menor que o valor do resistor de qualquer uma. Então, à medida que você vai acrescentando resistores, a resistência equivalente vai diminuindo ainda mais. Guarde bem, hein? Então, numa associação paralela, quando você for acrescentando resistores, a resistência equivalente ela vai diminuindo cada vez mais que você for acrescentando resistor. E como a resistência é inversamente proporcional à corrente, então a corrente total vai aumentando. A corrente que chega é a total, hein? Vai aumentando. Se a corrente total vai aumentando, nas residências, prédios, empresas, etc., existem disjuntores. O que esses disjuntores fazem? Desligam o circuito
quando muitos dispositivos elétricos são ligados ao mesmo tempo, simultaneamente, evitando a sobrecarga elétrica que pode provocar curtos-circuitos, provocando incêndios. Então, na sua casa, em prédios, empresas, à medida que você for ligando mais aparelhos, você está diminuindo o REC, porque todos eles estão em paralelo. E você vai diminuindo o REC, você está aumentando a corrente que está chegando, que é a corrente total. E se aumenta a corrente total, vai chegar uma hora que existe um limite, tá? Então, existem os disjuntores, que quando chegar nesse limite, eles desligam o circuito, evitando o curto